Fala pessoal, meu nome é Antônio Marcelo, sou game designer, trabalho há mais de 20 anos com desenvolvimento de jogos e tenho cerca de 80 jogos publicados. Hoje eu estou trazendo para vocês uma parada muito irada, trata-se do projeto XBOOM. Sabe o que é o projeto XBOOM? Nessa fase aqui você vai ter 18 aulas mostrando como funciona a indústria de games, como os profissionais trabalham nela, como um jogo é feito. Pô, já pensou nisso? Caramba, eu sempre quis fazer um jogo, agora eu já sei como é que vai ser. Isso aí, no final dessa fase aqui, quando for subir de nível, vai ter uma fase bônus onde você vai ter 6 masterclasses com profissionais do mercado da indústria, a galera que está atuando lá na linha de frente, está fazendo o jogo, dando dicas muito iradas para vocês, como você faz o seu jogo, como botar o seu jogo no mercado. É isso aí. E depois, quando você passar por aquele chefe de fase, nós vamos ter aqui no Rio de Janeiro, tá, uma Game Jam. Isso aí, mas fica ligado, essa Game Jam vai ser um evento maneiro, onde vai ter umas palestras também sobre o mercado de games, sobre profissionais de games. Mas calma, a gente vai falar depois sobre isso. Vamos nessa, galera, press start para começar. Bom, pessoal, começamos aqui o nosso XBOOM, nessa nossa primeira aula, né, onde nós vamos falar um pouco do que é um jogo. Faço uma pergunta para vocês aí, muito legal. Você se lembra qual foi o primeiro jogo que você jogou? E hoje, qual é o teu jogo favorito? Você hoje joga no computador, joga no smartphone, joga no teu console, ou seja, você tem um PlayStation, um Xbox. Como é que é, né? O jogo em si, definir um jogo, existem várias maneiras de fazer isso, né? Mas basicamente o jogo é o seguinte, é uma atividade, tá? Física ou mental, ou intelectual, que seja, tá? Do qual existe um conjunto de regras. E essas regras determinam sempre quem é um vencedor e quem é um perdedor. Isso pode mudar um pouco, né? Você pode ter algumas coisas assim diferentes, você pode ter, digamos assim, formas de jogar. Hoje, por exemplo, a gente tem muito esquema de jogar online ou presencial. Como assim presencial? Jogos de tabuleiro, card games, ou seja, você tem um grande universo de jogos à sua disposição, tá? Mas o importante nessa história toda é o quê? É você se divertir, é você poder interagir com as pessoas, ou seja, trocar experiências, uma série de coisas muito legais. Tá? Então, vamos situar essa história do jogo para você entender como é que a gente vai falar sobre dentro do nosso curso a respeito desse assunto, né? Então, vamos seguindo em frente que vocês vão curtir. Vamos falar um pouco mais agora do que define, o que caracteriza um jogo para vocês. Estamos de volta, pessoal, mas vamos pensar um pouquinho agora a respeito do que define um jogo. Né? O jogo é composto por várias coisas. Você deve estar pensando, por exemplo, quando é um jogo de tabuleiro, tem os componentes, tem o dado, tem a pecinha, tem a miniatura, aquela coisa toda. Quando é um jogo eletrônico, a forma como você vai jogar, se você vai jogar no gamepad, no controle, no teclado, no mouse, o que seja. Mas todo jogo tem um conjunto de coisas que fazem o quê? Que definem o jogo. Isso é muito importante a gente começar a situar isso. A primeira delas são as regras. Exemplo, futebol. Cara, são 11 jogadores para cada lado, 2 tempos de 45 minutos. Quem fizer o gol é o vencedor, quem não fez é o perdedor, né? E você pode ter um empate. E você tem uma série de regras, por exemplo, você não pode pegar a bola com a mão e por aí vai. A mesma coisa em jogos de tabuleiro, famosos jogos de rolar o dado e mover, né? Você rola o dado, move tantas casas no tabuleiro, ou seja, as regras são definidas por quem cria o jogo, tá? Vamos tomar cuidado porque regra é diferente de mecânica. Mecânica é outra coisa muito importante. Dentro das regras tem as mecânicas do jogo. Eu até comentei agora, falei para vocês, a respeito de rolar e mover. Vamos dar um exemplo de um grande jogo que a galera deve conhecer, que é o tal do Banco Imobiliário. Acho que todo mundo aí já jogou isso algum dia, né? Como é que é a mecânica do jogo? A mecânica do Banco Imobiliário é você rola um dado e sorteia um número e anda tantas casas. O nome dessa mecânica é a que a gente chama de mecânica de rolar e mover, ou seja, você rola o dado e move o teu peão sobre a mesa, um número de casas específicas, tá? Então, regra contém mecânica, mas mecânica não contém regra. É uma coisa assim meio, no início meio confuso, mas vocês vão entender um pouquinho mais para frente, tá legal? Uma outra coisa que é muito importante no jogo é a jogabilidade ou playability. Por exemplo, como assim jogabilidade? Olha só, para você fazer com que o teu personagem na tela pule, tá? Você tem que pressionar um botão. Ou então para ele atirar, você tem que pressionar outro botão. Ou seja, a jogabilidade é como você vai interagir com o jogo e como o jogo vai te dar resposta. E como é que você faz determinadas coisas dentro do jogo de uma maneira bem intuitiva e de uma maneira fácil. Imagina que se você tivesse que atirar,
você tivesse que apertar o botão, dar uma volta, olhar para o sol e... Não, peraí, isso é muito confuso. Jogabilidade péssima. Então, esse é um outro conceito que a gente vai falar muito durante o nosso curso, tá? É uma coisa muito bacana também. Outra coisa que tem é o quê? O que a gente chama de balanceamento. É uma palavra que vocês vão ouvir muito durante toda essa nossa jornada. Balanceamento é o seguinte, quando você é um game designer, quem é o game designer? O game designer é o cara que faz o jogo, projeta o jogo. Calma, calma. Não vamos confundir com programador, artista. O game designer é que projeta o jogo. Nós vamos falar também sobre ele mais à frente, né? Mas é o seguinte, imagina que você tem um personagem, tá, que tem muita vida e muito forte. Se você, por exemplo, não tiver, por exemplo, uma arma para bater e tirar a vida desse personagem, você não vai conseguir fazer isso. Ou então você tem um personagem muito fraco, se o cara te der um soquinho de nada, você morre. Isso é o balanceamento. O balanceamento é uma técnica que a gente tem dentro dos jogos para torná-lo equilibrado. Não ficar um personagem, um boss muito forte, ou um personagem muito fraco, ou então você tem uma arma que não adianta para fazer nada dentro desse jogo. Ou seja, o balanceamento é uma coisa importante dentro do nosso aspecto. E o último, talvez o mais importante de todos, é as condições de vitória. Por exemplo, quem é que ganha o jogo e quem é que perde o jogo? Ah, ganha no futebol quem faz mais gol, tá? Por exemplo, num jogo eletrônico, quem tem o placar mais alto? E por aí vai. Então as condições de vitória, elas são estabelecidas no momento que você cria o jogo. E esses pontos são importantes. Existem outras coisas também que a gente vai falar, vai comentar. Mas isso é para vocês começarem a entender como é que é a estrutura de um jogo em si, tá? Isso é muito legal e a gente tem que ter sempre na cabeça quando a gente for projetar um jogo. Então vamos falar um pouquinho mais de algumas coisas legais para vocês que vocês vão entender. Fiquem ligados. Bom, vou falar agora sobre tipos de jogos. Pois é, existem dois grandes tipos de jogos hoje em dia. Os chamados analógicos. Analógico? É uma palavra assim que eu não curto muito não, mas... Analógicos. Exemplo, jogo de tabuleiro, card game, por exemplo. Se você joga Magic, é um card game, é um jogo analógico. Se você joga Zombicide, é um jogo de tabuleiro. Se você joga Banco Imobiliário, é um jogo de tabuleiro. Se você joga War, é um jogo de tabuleiro. Se você joga Catan, é um jogo de tabuleiro. São jogos analógicos. São jogos que não tem nenhum componente eletrônico. Um minutinho só que aí tem uma pausa bacana. Alguns jogos analógicos hoje interagem com o quê? Com o mobile. Olha que doideira. Ou seja, você tem, digamos assim, funções que o mobile proporciona para você jogar seu jogo analógico. Mas, na essência, um jogo analógico é um jogo físico. Tá legal, pessoal? Eu acho que isso aí ficou bem claro para vocês. E o jogo digital, eu acho que a gente não precisa falar muito, né? Afinal de contas, todos nós jogamos videogame há muito tempo, jogamos jogos de computador há muito tempo e jogamos jogos também no smartphone de algum tempo para cá, tá? O legal nessa história toda, talvez, seja a gente colocar alguns pontos sobre que tipo de jogo que você vai jogar tanto no jogo analógico como no jogo digital. Peraí, Marcelo, eu não entendi. Você agora acha que viajou. Existem divisões dentro desses jogos. Você tem um jogo for fun, ou para brincar, que é o que a gente está aí. Por exemplo, vou jogar, como eu vou falar, vamos jogar um God of War, vamos jogar um Counter-Strike, vamos jogar vários jogos desses. Mas também os jogos podem ter cunhos educacionais. Ou seja, um jogo pode te ensinar, um jogo pode ser dentro dessa classe de jogo analógico digital, tá? Um jogo educacional. Então, você repara que o universo de jogos é uma coisa muito grande, né? E nesse aspecto que a gente tem que falar mais um detalhezinho hoje, tá? Que é muito bacana e para vocês ficarem ligados na hora que vocês forem fazer um dia o jogo de vocês, você pode fazer um jogo analógico que se torne digital. E você pode fazer um jogo digital que se torne analógico. Olha que doideira. Então, fica ligado nisso, porque isso aí dentro do teu design de jogo, uma palavra que vocês vão começar a guardar, tá? O design de jogo ou game design, tá? Vai ser uma coisa muito importante. Tá? Para encerrar esse nossa primeira aula, eu vou falar de alguns pontos também muito bacanas, um pouco mais técnicos, tá? Que não prometo para vocês que não vou fazer uma coisa chata, mas vai ficar legal, beleza? Vamos em frente. Bom, agora vai ser um pouco mais chato. Vou falar um tecnês aqui, falar uma tecnês para vocês, né? Eu vou falar de 3 coisas que são muito bacanas nos jogos e que vocês não sabem e que, de repente, vai acender uma luz aí para vocês. A primeira dela é uma coisa chamada Game Flow. Nossa,
Como assim Game Flow? Você já pegou aquele jogo, aquele videogame, sei lá, você tá lá jogando God of War lá com o Kratos lá totalmente concentrado. Às vezes a pessoa tá chamando você do seu lado, você não tá ouvindo nada, tá tão ligado no jogo. Ou então o tempo tá passando e você pensa que tá lá 10 minutos, quando você vê, você tá 3 horas jogando direto. Isso é o Game Flow. Quando o jogo é muito bom e ele te cativa em todos os aspectos, você entra num estado que você se desliga. Ou seja, você está tão concentrado naquilo, né? Naquela atividade de jogar, porra, eu tenho que passar mais uma fase, eu tenho que ir mais para frente, não sei o quê, papapá, que você desliga em toda a sua volta e você entra no flow, tá? Isso é uma característica de jogos muito boa. Se você consegue projetar um jogo do qual o teu jogador entra no flow, no fluxo, ou o que seja, vamos falar em português, né? É acerto crítico. Poxa, você fez uma coisa muito legal. Então, todos os grandes jogos, aqueles assim que são muito legais, você entra no Game Flow. Isso também vale para jogo de tabuleiro. Às vezes você está jogando com a galera e a hora está passando, quando você começa a jogar de manhã, você olha para o lado, ih, caramba, já é noite. Então, esse é um ponto muito importante dentro do teu jogo. Uma outra coisa, são duas palavras que a gente tem dentro dos jogos, que são as chamadas simetria e assimetria. Uma coisa simétrica é aquela coisa certinha, igual, nunca é diferente. Um jogo simétrico, clássico, que começa tudo igual para os dois lados, quem define, digamos assim, o vencedor e o derrotado são os jogadores que jogam, é o xadrez. Você começa com o mesmo número de peças e as mesmas características destas peças. Já um jogo assimétrico pode ser um jogo de tabuleiro. Eu vou dar um exemplo do jogo que eu gosto muito, que eu sou viciado também, vocês devem ouvir falar. Tô fazendo aí uma parada aí bacana, que é o Zombicide, tá? Você às vezes começa de uma maneira muito prejudicial, com poucos, digamos assim, heróis contra uma horda de zumbis. Ou seja, não existe uma simetria, você não começa com condições iguais. Isso você pode pensar dentro do teu jogo, tá? Essas coisas, elas fazem parte de um conjunto, tá, que nós vamos abordar e falar mais à frente, que é o chamado game design, o projeto do jogo. É aquilo que vai fazer o quê? Você vai criar toda a tua estrutura de jogo com regra, mecânica, simetria ou assimetria, determinar se o jogo vai ter game flow, aquela coisa toda, e a partir daí você vai poder fazer o quê? Tá? Transformar o teu jogo em realidade. Então esses são alguns pontos que eu queria começar com vocês, para a gente falar a respeito, para vocês entenderem como é que a coisa vai fluir dentro do nosso trabalho, aqui dentro do nosso curso. E eu não poderia deixar de falar, no final, de uma coisa que hoje muita gente, digamos, gosta, até assiste, que são os esportes eletrônicos ou esportes, que é um fenômeno que não é tão novo e que hoje aqui no nosso país tem milhares de fãs que estão acompanhando as competições, ou seja, são jogos competitivos, onde tem os chamados pro players, atletas, tá, que jogam muito bem aquele jogo, tá, e tem campeonatos que você participa e sabe, muita gente, muito público. Se você vê uma foto de um campeonato desse, você vai ficar assim, caraca, parece sei lá, jogo de futebol, não sei. Ou seja, isso é uma outra faceta também dentro dos jogos. Não é muito que a gente vai falar no curso, mas eu não posso deixar de citar, porque é uma coisa muito importante dentro da indústria de jogos e dentro do universo de jogos. É isso, pessoal. A gente vai fechar essa nossa primeira aula agora, tá? Vou deixar aí um desafio para vocês, tá? Procurem saber qual foi o primeiro videogame criado. Vai lá no Google, dá uma googlada e procura saber qual foi o primeiro videogame criado. É uma dica, tá? Videogame console mesmo. Você vai achar até engraçado. Ele é da década de 70. E outra coisa também, procurem, tá? Um outro desafio, procurem saber, tá? Quem foi o primeiro grande game designer? E aí depois a gente conversa mais sobre isso. Espero que vocês tenham curtido esse nosso primeiro encontro. Tamo junto em breve. Valeu!